Boa noite, senhores. Boa noite. Tudo bem? Bom, Acho que a gente pode ir se apresentando, porque a gente vai aparecer no Instagram do outro e talvez nem todo mundo nos conheça de forma mútua, né? sim, sim. Muito bem. Eu sou o Marcos, eu sou médico em Santa Catarina, atuo com saúde preventiva e performance esportiva desde 2013. Fiz especialização em medicina do esporte, em nutrologia e em endócrino. E trabalho junto com o Legário, que é nutricionista, que é meu sócio. A gente atende em conjunto na clínica em Balneário Camboriú. E conheci o Hugo numa palestra que ele ministrou no curso do Lucas Caseri sobre treinamento, que é uma coisa que a gente gosta de falar bastante. Deveríamos falar menos, né? Mas fazer o quê? Posso eu, então? Pode ir, Hugo. Fala aí. Pode ir. Eu sou o Hugo Quinteiro, eu sou formado em Educação Física. Fiz especialização em Fisiologia do Exercício pela Unifesp. Depois dei continuidade e fiz mestrado em Medicina pela Universidade 9 de Julho. Então, trabalho desde 2014, 2015, 2014 diretamente com treinamento de força. Sou atleta, sou campeão mundial, recordista em powerlifting. E é isso, resumindo é isso. Show de bola. Eu sou o Olegário, eu trabalho com o Marcos desde 2017. Eu sou nutricionista, eu sou pós-graduado em fitoterapia e suplementação esportiva e sou especialista em modulação intestinal pelo curso do Murilo Pereira. Trabalho aí em conjunto com o Marcos em parceria desde 2017 exclusivamente. 17. Fazem 4 anos e nessa brincadeira a gente já atendeu um público bacana, hein? Já foram mais de 2.000 pessoas que passaram na nossa mão. E a ideia nossa hoje aqui é trazer um pouco de algumas visões diferentes, ou pelo menos de profissionais diferentes a respeito do overtraining, né? Uhum. Que acho que é muito mal conhecido, ou pouco conhecido, ou se conhece, o que se fala e o que se conhece é algo talvez muito superficial e que às vezes a gente acaba não fazendo o diagnóstico correto e não adotando a conduta correta em cima do que está acontecendo com o paciente que está desenvolvendo um overtraining, está num processo inicial de overtraining, né? Na verdade, foi por uma publicação tua que eu falei, vamos bater um papo disso, porque Uhum. Da mesma forma que eu falei no curso que existiam tipos de força, existem tipos de overtraining. Uhum. Né? Então, o primeiro ponto é a gente olhar e ver qual tipo que está se manifestando, e muitas vezes, né, a gente tem geralmente o overtraining por sobrecarga de volume, né? Uhum. Seja este volume em cima de uma quantidade grande de repetição por tempo, ou pela intensidade, que é o menos falado e o menos comum, né? Que chamam nos Estados Unidos de CNS overtraining, o overtraining de sistema nervoso central. Uhum. Né? Ele é menos comum. Normalmente, quando o médico lidar com ele vai lidar com as consequências, porque aí já arrebentou um tendão, já gerou uma lesão muscular. Ele é mais sentido em termos de treinador, né? O cara, né, o início dele, né, é basicamente assim, como é que você induziria isso, né? Você está acima de 90% do movimento completo, né, num treino de movimento completo, semanas seguidas. Então, se você faz isso com agachamento, então bota lá 95, 100% da máxima, faz tua máxima, na semana seguinte faz tua máxima de novo, normalmente, na segunda, terceira semana, você começa a ter uma queda abrupta de força. Uhum. Né? A ponto de você falhar com a barra e sair e contar o peso que você achou que está errado. Não, isso aqui é o meu aquecimento. Semana passada eu tinha feito muito mais. Né? Esse é o primeiro ponto. Né? Apesar de ele ser fácil de identificar, ele é extremamente difícil de ser estudado, porque a única forma de você fazer, teoricamente, era colocar o sujeito numa situação dessa. Uhum. Mas nenhum comitê de ética vai te aprovar uma situação dessa, né? Porque é sabidamente que você corre o risco de lesão. Uhum.
esse né, assim, que eu queria já né, diferenciar, porque o outro ele vem com sintomas gripais, ele vem com uma perda gradativa da performance, aquelas sensações todas, né? O sono A fica dor muscular, desregulado, o o sono intestino desregula, desregula também. intestino, tudo, todas essas questões desregulam. Esse outro tipo, por ele ser mais agudo, muitas vezes você não consegue, você não tem sintoma associado, né? Uhum. Às vezes o cara começa a ter uma situação de sono, mas é muito O cara não dá individual. bola, na verdade, né, Hugo? Né? Eu acho que o primeiro grande recado importante, né, para qualquer atuação que não seja de treinador, a menos que o cara esteja numa emergência de hospital com rabdomiólise, né, ou com situações graves, é não fazer nada. Uhum. Uhum. Porque o problema do overtraining é um problema de prescrição de treino. Uhum. Né? Então, como profissionais, o médico, o nutricionista, ele deve estar a par do tipo de treinamento que está sendo feito, né? Como eu dei o alerta no curso e tudo, né? Para ser uma conversa mais profunda, né? E você está próximo a esse feedback. O que está acontecendo com o treino? Se isso for visto, normalmente isso deveria ser visto por treinador. Se isso não está sendo visto por treinador, a conduta é alertar o treinador. Olha, ele está com sintomas possíveis de overtraining, o treino precisa cessar. Uhum. Né? Não importa a situação que você esteja. Existem muito poucas coisas que possam ser feitas que não sejam cessar o treinamento. Que não seja descanso absoluto, né? Descanso absoluto. A gente já Para os passou dois tipos, tá? a gente já passou por situações assim no consultório de suspeitar e assim, muitas vezes a gente não consegue fazer aquele diagnóstico de livro, né? Onde tu vai atrás de marcador bioquímico para ver se realmente isso ali que está acontecendo e tal, enfim, perderia-se muito tempo até chegar ao diagnóstico. Então, Sim. a gente na suspeição acaba conversando com o treinador e falando, ó, o Olegário vai fazer um ajuste aqui alimentar, a gente vai subir o aporte calórico e a pessoa precisa ficar um tempo sem treinar, que seja 3 dias, 5 dias, uma semana, enfim. A gente acaba passando isso para o treinador que é o que acontece na maior parte das vezes. O treinador, ele tá ali presente, mas ele ou não tem esse feeling, ou ele não tem o treinamento por escrito, né? O treinamento planilhado, periodizado, né? Bem feito, que eu acho que Isso é um erro grave. Que é E é o mais assim, comum de todos. maior dificuldade que a gente encontra hoje. Né? Sim. Numa situação dessa, né? Eu nunca tive isso, né? Num atleta, porque eu tenho tudo planilhado, o cara acompanha. Mas se eventualmente acontecesse uma situação dessa, primeiro que eu conseguiria detectar, porque eu tenho acompanhamento de carga ao longo das semanas, eu ia ver isso caindo. Né? Uma vez isso caindo e o cara tendo sintomas, eu encaminharia inteiro para o médico, olha, suspendi o treino, está aqui o que foi feito, a gente parou aqui por causa disso, então já seria algo muito mais simples. Eu sei que isso não é feito, tá? Eu sei porque como já trabalhei também na formação de profissionais, de educação física, em especialização, eu sei que isso não é feito, né? Mas é uma das coisas que é um erro de prescrição. Isso é erro de treinador, né? Uhum. Se acontece uma situação de overtraining, é erro de treinador. Se ele está numa dieta hipocalórica, porque o cara está junto com, né, questão de peso, cara, é hora do nutricionista abortar tudo, sobe caloria, né? Porque parou tudo, né? Que é o medo do profissional de nutrição, igual a gente estava conversando, né? O nutricionista tem medo, às vezes, de fazer uma prescrição mais hipercalórica, porque a gente não aprende a fazer isso. A gente só ensina as pessoas a comerem cada vez menos. A gente é ensinado a isso, a gente é doutrinado a isso. Então, chegar em pico de fase de treinamento com o atleta comendo de 10 a 12 gramas de carboidrato por quilo de peso, olha, conheço um ou dois que fizeram isso na vida, tá? Que tiveram o culhão de fazer isso na vida, porque a gente é ensinado sempre a subestimar, sempre a ver, e acaba vendo que atletas de elite ou com treinos extremamente periodizados, pessoas que levam muito a sério, cara, tem que fazer isso, senão vai quebrar, senão vai estourar. Sim.
Você perde a capacidade de recuperação. Total. Né? Eu falo, né, em cursos que eu faço de periodização, eu falo para as pessoas o seguinte: mais importante do que você olhar o estímulo é você olhar a recuperação. Né? Principalmente em treinamento de força, que você está olhando recuperações de 3, 4 semanas entre um estímulo máximo e outro. Então, são condições que você tem que estar muito bem alinhado, e aí é aquilo, o sintoma é dia a dia, né? Então, tô me sentindo pior, recuperando. Você está olhando uma planilha, às vezes você espera uma queda de performance naquela semana para aquilo supercompensar para a próxima. Né? Você faz o cumulativo de cargas, né? Mas aí é uma coisa programada. Mas aí você avisa o nutricionista, fala, cara, o cara tá, né, assim, talvez ele vá precisar de um pouco mais de calorias, né? Você avisa o médico, né? Porque, assim, às vezes o cara pode, sei lá, você vai pedir um exame de bateria de exame, vai dar uma CPK absurda no cara, e você vai, né, tomar um susto. Né? Então, você tem que informar certas coisas, né? Você tem que esse é um trabalho realmente multidisciplinar que precisa, né? Mas, assim, o primeiro ponto que é deixar muito claro é um problema do treinador. Se é overtrain, é do treinador. Ao médico, eu faço um puta apelo, porque às vezes o cara chega e fala assim, não, eu não estou recuperando direito do treino, eu não estou dormindo bem e tal. É a tentação de você colocar um hormônio, de subir uma dose, de melhorar a capacidade de recuperação. E aí você está só expondo esse cara a um risco maior. Treino ruim. É um risco maior. Né? Esse é o momento que, assim, né? Isso é comum, às vezes. O cara faz 3, 4 sessões de treino por dia, porque dá aula, porque isso. Eu não estou recuperando como é que eu estava. Tá, mas não é você botando hormônio que você vai fazer, né? É comida, você né? A tentação, às vezes, né? É comida e muitas vezes é menos treino. Frear o treino, exatamente. Você precisa segurar, né? Não tem capacidade de recuperação que aguente 3 treinos por dia. Eu já vi isso acontecer. Né? Então, nessas horas o cara vai para o médico e fala assim, não, eu vou querer hormonizar. Né? Eu acho que é até uma coisa que às vezes dificulta o diagnóstico, porque se o cara está hormonizado, a questão da recuperação de treino ela fica potencializada, fica acelerada, e o cara vai sentir muito menos essa diminuição da recuperação de treino, ou uma diminuição de performance. E os próprios marcadores hormonais da síndrome de overtraining, eles vão ser mascarados pelo uso de hormônio, né? Exatamente. Então assim, isso aí acaba atrasando bastante o diagnóstico. Uma coisa que a gente observa na nossa prática, a gente passou a prestar mais atenção, e até existe um estudo bem elegante do Cadegiani, que é o estudo EROS, né, sobre síndrome de overtraining, onde a gente subestima muito o gasto calórico das pessoas que são envolvidas com atividades cognitivas muito intensas. Então, o cara que estuda muito ou que trabalha muito, que exige num trabalho que exige muita concentração, isso tem uma demanda energética que não é pequena, e o cara treina mais uma sessão de treino por dia, ou como o Hugo comentou, o cara que é professor de educação física, que dá aula numa academia, que dá, às vezes, aula em grupo, 3, 4 aulas, está lá, querendo ou não, treinando também, e aí tem também o seu momento de treino, e isso ali para ele é uma coisa que já é normal, já faz parte do dia a dia, e o cara não encara isso ali como um gasto energético extra, por exemplo. E aí entra no erro do profissional de nutrição de fazer uma prescrição inadequada do ponto de vista de aporte calórico suficiente. Então, uma coisa vai meio que levando a outra, né? O cara está comendo pouco, ele começa a perder rendimento de treino, o treinamento está muito volumoso, o gasto calórico, né, no total, ele está muito volumoso, muito alto, e o cara começa a perder performance, mas acha que é porque ele está cansado, porque ele está fazendo muita coisa o dia inteiro. É uma cascata. Se lesiona. Sim, e assim, eu falo no treinamento de força, assim, eu tive tanta dificuldade com questões nutricionais que eu e minha esposa a gente escreveu uma obra. Porque são características específicas que normalmente a gente pega o quê? Um profissional nutricionista tem mais experiência com bodybuilding, só que a performance competitiva é completamente diferente. Sim. Né? A gente está falando de uma performance que o cara tem que subir num palco com maior definição, volume muscular, proporção, simetria, para um cara que está indo fazer a máxima carga da vida no dia. Então, assim, são universos completamente diferentes, por mais que certas características do treino, em muitos momentos, eles se assemelham.
Mas é uma performance e a gente precisa escrever certas coisas, colocar certas coisas no papel, mas assim, é tranquilo passar de 3.000 quilocalorias em alguém com menos de 100 quilos, né? Porque assim, o consumo é muito alto, né? Eu já O cheguei, que eu levo... eu Pode já falar, pode cheguei falar. a trabalhar com powerlifter, né? Com pessoas que estavam fazendo periodização só de levantamento de peso. Durante 3 meses foi a periodização do Matheus aquela vez, Marcos. E ele Sim, ingeria com 90 quilos 5.000 calorias por dia. E o peso dele não sim, mexia. sim, sim, e não mexe. É uma desses pontos que a gente sempre fala, é, é muita comida, né? Se você for comer Uhum, direito, né? Como é um volume de comida, então você tem que entrar muitas vezes com bromoprida, com enzima digestiva, porque o cara não aguenta comer, uhum, Uhum. né? Eu já tive problema com isso. Toda vez que eu preciso fazer um ganho estratégico de presa, é uma briga do caramba, mas é importante que essas questões, né? Deixar claro que o hormônio não é uso on-label, não é uso off-label de tratamento para qualquer situação de overreaching, overtraining, uhum, né? Então, se a pessoa chega com essa demanda, né? E também deixar claro que existem métodos de treinamento que compensam essa situação toda do cara estar no dia a dia, ter um dia mais estressante, ter um dia mais tranquilo, treinar em final de semana, né? Eu uso muito isso, que é uma questão de você não deixar o valor fixo. Eu pego o estímulo. Então, eu preciso que você faça 5 repetições máximas. Com quanto? Com quanto der naquele dia, Uhum. né? uhum, Isso é uma vantagem dupla. Primeiro que esse valor, eu preciso que seja o estímulo e não o valor em peso. E o segundo uhum, ponto é que treina a pessoa para o dia de competição. Né? Porque no dia da competição você vai ver aquele peso, vai sentir aquele peso, e é a partir dali que você organiza as suas pedidas e dependendo da sua resposta daquele dia, né? Como é um número desconhecido, né? A gente sabe que uma repetição, né? A sua força máxima é um valor desconhecido, você fez agora. Se você tentar daqui 15 minutos, você não É faz. Se diferente, tentar em aham. outras semanas, também não faz, né? É um valor diferente que valeu há algum tempo, você pode trabalhar dessa forma, que é uma das coisas que já ajudam a evitar overtraining, né? Se o cara fez Se o cara faz 5 repetições com 200 quilos e numa semana ele está cansado e faz 190, o estímulo neural, o estímulo físico foi de 5 repetições máximas e ele uhum, vai se recuperar dessa forma. Uhum. uhum, Eu acho que um ambiente que a gente acaba vendo muito isso, e aí acaba relacionando mais com lesão, e a galera tem relacionado com a lesão da prática e não de uma possível restrição calórica relativa, que é o que a gente está falando aqui, é no Uhum. CrossFit, né? Que a galera entra no Cross, que tem por si só uma intensidade de treino alta, né? Então o cara treina em intensidade alta, seja do ponto de vista de esforço cardiovascular ou de treinamento de força mesmo, treinamento resistido. E muitas vezes com uma técnica ruim, onde envolve movimento complexo. A gente sabe que os movimentos de levantamento de peso olímpico eles não são simples, né? Eles são movimentos complexos, os movimentos de ginástica muito mais. E juntou-se tudo isso numa modalidade e onde se criou uma noção errada de alimentação dentro dessa comunidade, onde todo mundo quer fazer restrição calórica e principalmente às custas de restringir carboidrato na alimentação, e aí a galera acaba se lesionando, porque está comendo pouco e porque está treinando muito, né? Do ponto, A, a- assim, É, esse a muito é própria vou relativo, só fazer instituição né? um. prega isso, né? A própria É, instituição do CrossFit prega Sim. isso, o que é Eu um erro vou só dizer um gigantesco. negocinho de movimentos complexos. Eu incluiria agachamento supino e levantamento terra. uhum, Ele pode não parecer, porque ele vem de um movimento natural, mas se você treina ele com alta intensidade de carga, a demanda técnica da carga obriga, eu diria que é tão difícil quanto fazer um arranco, um com arremesso, porque certeza. se você erra Uhum, meio centímetro na abertura de uma passagem de passada, você já não consegue fazer o agachamento, né, próximo do máximo. Então, sim, eu também dei curso nessa situação de movimentos de crossfit, umas situações assim mais de alta intensidade. Precisa de uma organização e tem literatura para isso, né? Uhum, Tem esqueci o nome do autor, mas é o atleta híbrido, o nome é em inglês,
um atleta híbrido. Depois eu até posso mandar para vocês o link do livro. E ele fala muito claramente, você precisa estabelecer hierarquias de movimento, Uhum. né? Você não começa num arranco se o cara não agancha. Uhum. Você precisa corrigir movimentos mais básicos e ir para movimentos mais complexos. E não é isso que é feito. Você entra numa CrossFit, a maioria dos caras estão lá com um cabo de vassoura. Uhum. Não, você tem movimentos técnicos que precedem isso. Uhum. Né? Você precisa estabelecer. Não adianta. A única coisa que você faz, se você agacha com uma barra acima da cabeça, se você não agacha bem, a única coisa que você faz é amplificar esse erro. Amplificando esse erro, o erro técnico, você vai ter o problema, né? Relativo a ter erro técnico. Então, seja um problema físico, seja um problema de carga, seja um problema. Então, é preciso dar passos atrás e ensinar movimentos mais simples para os mais complexos, e aí sim você entra com uma alta intensidade. Alta intensidade de volume. Até falando nisso, né? Eu tive uma experiência. Eu fui sócio de um box CrossFit aqui na minha cidade durante um tempo. Eu treinava cross, eu treinava bastante LPO, na verdade, era mais LPO do que o CrossFit em si. E eu fiz alguns cursos. Eu fiz curso do Fernando Reis, fiz o curso do Klokov e uma coisa que o Klokov falava muito, né, que o pessoal entra para aprender uma modalidade nova, né, tá aprendendo tudo novo ali, o cara nunca teve contato com o LPO, o cara não sabe agachar, não sabe fazer nada, e aí ele é estimulado a trabalhar nas posições de power, né, nos power positions, sem ter um domínio de um movimento básico, tipo de um agachamento. E aí ele num power position de clean, por exemplo, ele não precisa disso. Então tu vai fazendo a parte neurológica dele aprender o movimento de uma forma errada. Onde tu não está fornecendo para o cara o que ele precisa para fazer o movimento completo, ou para melhorar pelo menos aquele agachamento. E o cara está recebendo a barra alta ali o tempo inteiro, e a hora que ele precisar justamente agachar para suportar uma sobrecarga maior, ele não vai conseguir fazer. E aí tu vê a galera treinando no box de CrossFit, onde o cara consegue erguer uma carga maior num power position do que num movimento completo, quando deveria ser justamente o contrário, né? Sim. Você fez curso com o Fernando Reis, então provavelmente estava o André junto, André Hall. O André Hall, André Hall, eu trabalhei anos com ele junto, a gente trabalhou com uma empresa de curso junto, então assim, eu treinei no CT do F-Reis, então eu conheço a metodologia deles, né? E realmente é isso mesmo. Se você tem problema num movimento que precede, é óbvio que ele vai aparecer e vai gritar, né? Deixa eu só complementar um negócio. Alex Viada, o autor do livro, o Atleta Híbrido. Tá? Atleta Híbrido. Ele descreve muito, muito claramente essas situações e tem até propostas de periodização, mas é importante. Ele tem uma visão de habilidades, né, voltadas ao CrossFit. Então, tem certos parâmetros que eu discordo, porque ele fala que o movimento de agachamento é um movimento menos complexo, mas aí entra naquela questão da carga, quando você leva na performance, mas é um bom norte a ser seguido, sabe? Ele também não é um cara que fala assim, ó, façam o que eu estou falando, mas ele abre o tema para discussão, mas ele propõe uma saída, né? Então, acho que é muito válido essas questões, porque você tem demandas maiores de sistema nervoso para certos movimentos, e você tem janelas de aprendizagem muito curtas, né? Se você tem movimento de alta demanda, 10, 15 minutos de treino, muitas vezes você já não consegue ensinar mais coisa e você não vai treinar na fadiga, né? Então, muitas vezes é isso que é preciso. O que a gente vê, por exemplo, a nossa maior realidade hoje dos nossos pacientes são praticantes de atividade física diversas, mas 80% da galera que está dentro da academia, né? Desses 80%, eu te diria que 90% não tem um treino periodizado. Quando chega pra gente. Quando chega ou mais. Quando chega para nós, né? Aí é aquela briga, né? Numa primeira abordagem, a gente tenta entender o que tá acontecendo, a gente pede o treinamento, tipo, traz na tua próxima consulta, a tua planilha de treino,
Eu não tenho planilha. Eu vou treinar e o personal chega e ele manda eu fazer as coisas e eu faço. Uhum. A gente teve uma experiência com um paciente que eu mostrei a minha planilha de treino para ele dentro do consultório. Aí ele viu como estava estruturado, daí ele falou para o treinador dele como que estava estruturado o meu treino. Daí o treinador falou: então vamos fazer igual para ti. E aí o cara estruturou um negócio da cabeça dele, juntando a informação que o paciente levou em cima da planilha de treino que ele viu a minha. Então, assim, individualidade não existe, né? Já começa errado. E aí o cara simplesmente, em 2 semanas de treinamento lá, o cara resolveu botar drop set em todas as séries e em todos os exercícios. Para aumentar o volume. Então, então assim, o cara No mesmo tipo de força, né? exatamente, o cara assim, ele não faz ideia do que ele está fazendo, né? Ele Sim, não sim. tem noção. Essa é uma crítica que vocês fazem, é uma crítica extremamente bem fundamentada, é uma realidade do mercado, né? Eu falo para os profissionais, né, nesses cursos que eu faço, principalmente nesse de movimentos mais simples, complexos, eu falo assim, professores, você tem uma lista de movimentos que vocês acham importante devolver ao teu aluno ou trabalhar nas habilidades dos seus alunos? E normalmente isso é seguido de um longo silêncio de constrangimento. Porque, porque os caras não têm. E aí? E aí você vai partir de onde? Ah, não, porque eu quero devolver qualidade de vida. Pô, mas vamos lá, Com o né? quê? Qualidade de vida é um conceito subjetivo, né? O que a gente Para fala, mim, qualidade de vida é fazer terra com 3 vezes o peso corporal. Para outra, levantar da cama. é, Você precisa estabelecer e, a partir disso, ter movimentos. Então, sim, é muito ruim a formação como um todo e a atuação profissional da educação física. Como profissionais, né, nesse sentido, que vê um paciente chegando com risco de overtraining ou coisa assim, é o alerta, cara, precisa parar, tua prescrição tá equivocada, né? Não dá. Sabe? Assim, a nossa Mas tu acha que um cada cara dificuldade, desse consegue analisar isso, Hugo? esse é o problema. que cara, O cara o que fez uma paciente, prescrição desse volume absurdo ou de qualquer coisa que gerou um overreaching, overtraining, e daí o cara, tu acha que ele consegue avaliar isso? Ou precisa, não, além de todo o conhecimento técnico, ele precisa de um pouco de feeling do que está acontecendo? assim, o problema é assim, eu sei que eu estou jogando contra os meus colegas, mas assim, o papel de Seja vocês é falar, bem-vindo. cara, larga esse cara, entendeu? Uhum. Porque você está com sintomas de overtraining e isso é um problema de prescrição. Uhum. Né? A gente começou a fazer isso e a gente começou a ter problema daí, porque diversos profissionais, diversos treinadores, eles pararam de indicar o nosso trabalho. Só que, tipo, quem fazia o negócio errado era o cara, né? E a gente tentava Sim, mostrar assim, né? Cara, assim, não é melhor fazer de outra forma, não é melhor fazer de outro jeito. Daí o cara, vocês estão querendo passar por cima da minha prescrição. Quem entende de treinamento sou eu, vocês não entendem nada. Eu vou prescrever do meu jeito, vocês se fodam aí, eu não vou encaminhar mais ninguém para vocês. E aí a gente tenta falar para aí o você começa a paciente, ganhar dos né? pacientes, né? Aí você É, começa a ganhar dos pacientes que indicam, porque eles melhoram. Né? Uhum. aí a gente começou a tentar fazer de outra forma, né? Falar com o paciente, assim, tipo, cara, talvez seja melhor trabalhar de outra forma. Conversa tu com o teu treinador e vê se não dá para fazer diferente, porque desse jeito não tá dando certo. Ó, aí a gente começou a encontrar formas de explicar o que é uma periodização de treino para o paciente, né? A forma que a gente achou a mais fácil. Cara, se tu tá numa periodização de força e tu vai trabalhar força durante 4 semanas, o que tem que acontecer no final dessas 4 semanas? Cara, tu tem que estar mais forte, tu tem que estar levantando mais carga. Se tu falhar nisso, o treino tá errado. Ponto. Então, Ponto. da mesma forma, se o Sim. teu objetivo é hipertrofia, se o teu objetivo é condicionamento, tu precisa saber o que está acontecendo. Se o cara nem te avalia para trocar o treino, ele não sabe o que está rolando. Ele não sabe se o treino está dando certo ou não. Ele não sabe para onde é que ele tem que caminhar. Então, ou o cara começa a periodizar o teu treino, ou tu precisa trocar de treinador. Sim, não existe outra saída. Não tem outra alternativa. Sim, é uma das coisas, né? Eu sei que eu trabalho diferenciado, mas né, como eu trabalho só online, a pessoa me passa os dados que ela quer de objetivos. Uhum. Né? A partir disso, ela me passa quanto tempo ela tem disponível para treinar. Né?
E depois disso, eu devolvo, falo, olha, vai dar para fazer isso agora, não vai dar para fazer isso agora, vamos priorizar tal coisa, vamos fazer isso, né? E eu vou guiando nesse sentido, né? Que normalmente também já chegam para mim com demandas muito específicas, né? Eu pego justamente esse cara que se ferrou com o treinador, né? Tu eu pego de conserta a segunda cagada. mão, assim. Basicamente. Basicamente, eu conserto a cagada. Eu reabilito o supino, cara que rompeu manguito no supino com supino. Só que eu ensino certo, tecnicamente correto. E aí coloco aquilo para proteger, a estrutura, né, o ombro começa a proteger, e aí o cara começa a ganhar força e estabilização, enfim. Mas geralmente eu pego assim mesmo. Eu já pego de segunda mão, né? Já estragado. Normal. Bem normal. Tu chega, sabe? Hugo, tu chega a fazer a prescrição de treinamento para atleta tipo de outra modalidade, sei lá, o cara é um triatleta e ele quer fazer alguma coisa relacionada a Eu já condicionamento de fiz força. algumas coisas. Normalmente é um tempo que o cara disponibiliza para mim. Né? Então, assim, eu pego você, eu vou fazer. Né? Ele precisa aumentar força, beleza. Como é que tá o calendário de periodização desse cara? Ah, tá X, Y, Z, campeonato agora, tá longe e tal. Ah, é uma de longa duração. Tá. Esse cara vai ficar mais lento nesse momento. Depois eu vou transferir essa força em habilidade e potência, mas ele vai ficar mais lento agora. São X semanas e é isso que vai acontecer. Né? Então, sim, é possível, mas é o que eu falo. Por essas questões todas que vocês já viram, a prescrição é 100% minha. Uhum. Quando está comigo, ela é minha porque não dá. Não dá. Não. Vocês sabem. Não dá. Não dá. A gente viu a gente tem alguns atletas de luta e a gente viu uma melhoria de condicionamento e de desempenho deles muito grande quando eles passaram a fazer powerlifting ou LPO. E a gente meio que passou a indicar isso assim para a galera sair tipo da musculação clássica ou do que eles chamam de preparação física e tentar investir no treinamento de levantamento de peso, porque a gente viu uma melhora muito grande de desempenho de lutador fazendo esse tipo Performance de em coisa. luta, né? Sim. Sim, tem. Tanto é que eu tenho um colega meu português que eu conheci assim de mundial, ele foi competir, atleta e tal, e ele é treinador também, ele treina o judoca que está lá agora, foi bicampeão mundial em Portugal. Então ele tá indo para a Olimpíada agora, sendo o nome a ser batido. Então o cara treina levantamento terra pesado, agachamento pesado, né? O próprio LPO pode ser uma ferramenta, né? Uma coisa que precisa ficar claro, né? Que as pessoas têm assim, eu vou fazer LPO para melhorar tal coisa. LPO, o levantamento olímpico, eles são meios de treinamento. Você tem métodos de treinamento. Então, por exemplo, você pode ganhar potência com agachamento supino em terra. Você aumenta a velocidade. Você coloca intervalos de descanso adequados para aquele tipo de força. Então, assim, depende muito do que você quer trabalhar com habilidades mais complexas. Às vezes não vale a pena. O tempo que você vai ensinar um atleta a fazer isso, é melhor você trabalhar com uma habilidade um pouquinho menos complexa, numa carga maior. Então, isso é uma questão muito de aprendizado do atleta, enfim, você precisa conversar muito com o treinador em relação a isso, o treinador principal, né, quando você faz esse trabalho de preparação. Mas uma das coisas que eu vejo nos atletas de luta em geral, e eu falo isso por eu já ter sido atleta de luta, falta muita força máxima nos caras, né? Falta, principalmente nas categorias mais leves, falta o peso do soco, sabe? Para quem é de luta sabe, você precisa socar e o cara precisa cair. Às vezes você fica lá vendo os caras com a puta resistência, fica 12 rounds lá trocando porrada e duas ninguém dá moscas que bate e cai. Entendeu? E quando, na verdade, esse cara não é necessariamente ligado ao peso que o cara vai produzir força. Por isso que a gente tem categoria no powerlifting de mulher de 44 quilos. Né? Então, assim, e as pessoas são fortes, né? Levantam 3, quase 4 vezes o peso corporal. Então, assim, dá para ser forte sendo magro. Né? Também não é uma... Claro, focado para cada atividade, mas dá. É perfeitamente possível. Dentro daquele padrão corporal que tu tens, dá para ser muito forte. Né? Sim. Muito duro.
São esportes de categoria, então você consegue explorar melhor, aumentar força, né? Eu vejo isso no Brasil muito negligenciado para o futebol, né? O futebol, eu até tive um aluno que ele era o preparador físico do Corinthians, e ele falou, cara, não dá. É Não questão dá. de dirigente, não dá. Ele falou assim, Exatamente. é impossível. Se eu faço um troço desse, nego chega aqui e me demite. Uhum. Não dá. Você Futebol fala, pô, o cara vai ficar grandão? Não, não é isso. Futebol Mas no Brasil é o primeiro business, fazer né? que dá certo. E aí você vê seleções ganhando Copa do Mundo fazendo isso tranquilamente. Sim, sim. Os próprios atletas da NBA, que é um esporte que eu acompanho muito, estão trabalhando muito com isso. Sim. Futebol americano também. A preparação de força, ela serve para todos os esportes, né? Uhum. O que tem, né, a característica do meu é que eu falo que é o Fórmula 1 da força máxima. Uhum. Né? É você pegar isso e levar no limite da performance humana. Mas isso serve para a preparação de uma série de esportes. Então, né? É a base esse de qualquer cuidado esporte, eu acho. Sim, sim. Você precisa ter força para realizar tarefas, né? Uhum. E uma das coisas que o telefone sem fio do CrossFit fez aqui no Brasil foi justamente a questão da competição e tal. O cara já agachou no high school, o cara já fez LPO no high school, o cara teve outras vivências esportivas no high school, e quando ele vai isso para a idade adulta, o risco de lesão é menor, porque ele já vivenciou isso, e aqui a gente não tem, né? Não. Aqui a educação Então, física, a gente brinca, né? O cara chuta a bola pra cima, vai, pega aí. 5 contra 5 e vai embora, irmão. No colégio é isso, né? Não tem. Eu peço para os professores de educação física que dão aula em colégio, quando eu dou aula, eu falo para eles assim, cara, eu só preciso que o cara faça cócoras. E eu chego com um monte de adulto assim, ruim. Aí teve um cara que virou para mim e falou assim, mas é que é complicado, né? Eu falei, experimenta o livre mercado, então, porque você está lá por força de lei. Né? Então, assim, o cara tá lá, fica anos lá por lei, obrigando o cara a tá lá, e o cara não me entrega um ser humano capaz de fazer cócoras. Que estrutura é essa que precisa? Né? Nem andar, que cara. bola é essa mágica? Não anda. Correr, né? andar. Então, assim, o mínimo não se faz. Então, assim, toda vez que eu vejo alguém querendo tirar a lei que obriga a educação física nas escolas, eu falo, são 20 anos aí que vocês não estão mostrando para que vieram. Né? Então, é complicado. Eu entendo a dificuldade de vocês. Eu só reforço essa questão em termos de overtraining, que isso é uma conduta de treinador. Né? Não tentar de forma nenhuma vou aumentar a capacidade de recuperação dele, você está estragando, né? Você está expondo esse cara a um risco maior de lesão. Né? E como eu falei, no treino de força, o que é mais normal acontecer é a lesão antes de aparecer qualquer sintoma de overtraining. Né? Então é mais complicado de ver isso. A gente tem que estar muito na curva de força, o que está aumentando de carga, o que não está, o que você está mantendo. Né? Uma coisa que a gente vê na nossa prática, que a gente já pegou em alguns pacientes, é ver a alteração na calorimetria indireta quando o cara está entrando em overtraining. A gente vê uma alteração dos pacientes que a gente já conhece, né, que já vem fazendo um mapeamento ao longo do tempo. A gente faz calorimetria a cada 2 meses. Ou em atletas, a cada troca do formato da periodização do treinamento, a gente deveria fazer também. Mas como a gente já tem muito pouco atleta, a gente acaba trabalhando com o público geral, de 2 em 2 meses. Então a gente vê alteração de taxa metabólica basal e alteração de índice gasto energético e repouso. De gasto de repouso e de índice de troca gasosa, né? Onde tu vê o cara aumentando a necessidade do uso de carboidrato para gerar energia em repouso, que não é uma coisa comum. Que não é o normal, né? O normal em repouso, o que a gente simula ali, o estado basal para calorimetria, é o cara tá gerando energia de via metabólica lenta a partir de gordura. Então, o que a gente vê, o que a gente começou a perceber, é um aumento dessa demanda vindo de carboidrato, que o cara precisa de via rápida para gerar energia mesmo em repouso. Então, é o processo de recuperação que está falhando, então o cara está precisando de mais tempo para recuperar, eu deixo o cara 36 horas sem treino, faço a calorimetria, ele ainda está num processo regenerativo daquela última sessão de treinamento. E a gente já pegou alguns casos assim,
de ver a alteração e de daí começar a bater e questionar e do treino, como é que tá, e falar com o treinador, e o treino tava uma desgraça de sobrecarga de volume, principalmente, e a pessoa tava entrando em overtraining. E a gente falou, não, daqui para frente tu fica sem treinar o resto da semana, até metade da semana que vem, a gente vai mexer um pouco aqui na dieta para esses dias e é descanso, não tem. Então, uma ferramenta que ajudou a gente, sabe? Eu não sei se essa calorimetria daria resultado com treino de força, eu fiquei até curioso, porque não deveria aumentar, em teoria. Mas eu sei que 95, 99% que vocês vão pegar vai ser sobrecarga de volume. Exatamente. Mas eu acho Porque que no treino de força dá sim também, Hugo, porque a inflexibilidade metabólica que isso mostra aparece em diversas maneiras. Tá. Eu acho que o índice de radicais livres fica muito alto, a recuperação fica muito lenta e às vezes até como tu disse, né? Isso pode evitar uma lesão, porque isso vem antes dos sintomas de overtraining para aquela pessoa em específico, né? Sim. Então a gente, tá com o radical livre muito alto, principalmente se a gente tem o histórico desse paciente, um cara que nunca aconteceu isso, tá acontecendo, freia, pode parar. Mesmo sendo de força, eu acho que isso dá para aplicar para quase todas as modalidades. Muito bom. Muito bom. Vou até tomar nota dessa de calorimetria indireta, que é um negócio clínico relevante, né? Porque, para mim, o que eu vejo, né, como treinador é ver a carga caindo. Se a carga caiu uma, duas, terceira semana, isso se mantém, aí Olha, eu hora arrisco de a te parar dizer tudo. que talvez nessa primeira semana que já está caindo a carga, a gente já consiga ver alguma A gente coisa já de viu alteração. inflexibilidade metabólica. É. Porque essa inflexibilidade metabólica ela tem relação direta com a ressíntese de glicogênio. Consequentemente, tu tens uma chance maior de lesão, porque tu vai ter menos glicogênio disponível, né? Então, eu acho que é meio que o ponto inicial, só que não é uma coisa que se tem fácil acesso, né? Não é tão comum de se achar. Até. Pode falar, pode falar. Eu vejo muito essa questão mesmo de volume, sabe? Você pega treino dos caras que estão 10, 12 exercícios, 4, 5 séries, 10, 15 movimentos, né? Aí se você faz Aí eu pergunto para os caras, mas vocês fazem a tonelagem final de treino? Não, sabe nem o que Não. que é. Entendeu? Assim, treino para mim volumoso, né? Para vocês terem uma noção em treino de força, treino para mim muito volumoso é 3, 4 toneladas em zona alvo, né? Que é assim, aquela quantidade de repetições em 5 séries máximas, né? 5 movimentos máximos. 3, 4 toneladas é altíssimo, né? Mas isso que você está colocando séries de 1 tonelada para 3 repetições. Entendeu? Então, assim, isso seria altíssimo. Você pega um volume de hipertrofia, cara, isso daí é nada, né? O cara vai fazer 30 toneladas num treino. Né? Hugo, até voltando um pouco aqui numa questão que tu comentou, né? Essa questão de redução de carga progressiva com o passar das semanas, né? Que é o que a gente observaria nesse processo. E com uma coisa que o Lucas falou aqui, né? O famoso treino búlgaro, consiste em treinar máximas todos os dias, né? Tu costuma encaixar já de forma meio que inicial semanas de treino regenerativo para os teus pacientes, para os teus clientes? Não. Tu vai de acordo com essa resposta subjetiva. Eu utilizo... Eu vou te falar que raríssimas vezes eu tive que fazer uma queda não programada de volume e intensidade. Eu não estou recordando aqui. Talvez já tenha que ter tido feito, mas não estou recordando aqui de uma vez que eu tenha feito. É lógico que eu tenho quedas programadas quando o cara faz, sei lá, vai fazer um simulado ou vai fazer uma competição. É óbvio que depois disso ele vai, né? Porque eu perco o máximo, eu tento perder o máximo possível de capacidade cardiorrespiratória, de resistência de força. Eu mantenho o mínimo possível para ele conseguir recuperar entre uma série e outra, de uma pedida e outra, que são 15 minutos de intervalo. Então, se você erra sem ainda, dependendo do tipo de equipamento, 15 minutos é muito pouco, tá? Para vocês terem uma noção de magnitude de carga.
Então, eu mantenho o cardio suficiente para recuperar isso, só que depois do treino ele está extremamente forte para isometria. Só que, mano, se o cara precisar correr para atravessar uma rua, ele não corre. Uhum. Então, aí o que eu faço? Eu faço justamente o contrário. Eu vou retornar essa capacidade aeróbia dele, mas com exercícios de hipertrofia. Então, aí que vira um treino bodybuilding, assim. Aí o cara sua até de vomitar nos treinos, mas, né, assim, você tá descondicionando o corpo à força máxima. E você precisa fazer isso para preservar a saúde de tendão, para preservar a saúde muscular. Uhum. Porque senão você corre o risco de botar ele numa situação de overtraining. Mas essa queda de intensidade, ou até troca de tipo de valência, tu encara ela como um regenerativo. Ela é regenerativa para um estímulo. Para força, né? Exatamente. Não, para força, para esporte em específico, né? Ela é regenerativa para força máxima e estimulante para força dinâmica, né? Do caso de hipertrofia. Então, eu preciso trabalhar isso ao longo do tempo. Esse é um momento, por exemplo, que se o cara... Você faz melhores ajustes em dieta, o cara vai, não, agora eu vou planejar para o fim do ano competir numa categoria menor. Então, aí você começa a fazer o déficit calórico, porque você está com aumento de caloria, né? Você consegue fazer isso, um déficit calórico, treinando moderado, sem grandes... Né? Então, você consegue balancear essas coisas melhor. Melhor adaptação de dieta num momento desse. Você consegue fazer isso de uma maneira mais tranquila, você mantém o estímulo de maior intensidade, mas na potência, né? Então, assim, em termos de recrutamento de sistema nervoso central, de frequência de disparo, o treino de potência nessa hora é muito bom, porque você não fadiga tensionalmente a musculatura, você dá tempo para o tendão recuperar. Então, essa é uma das coisas que você faz, né? Eu vou emendar com uma outra pergunta aqui da Stephanie, né? Existe um número de séries para grupamento muscular que tu consideres muito alto e com risco de entrar em overtraining? Ela deu até um exemplo, tipo, 35 séries semanais de quadríceps. Eu sei que tu não trabalha com essa divisão, né? Tu faz a pressão e treinamento por movimento, né? Por movimento. Por movimento. Né? Mas tudo bem, assim, não tem. Depende muito da capacidade de recuperação daquela pessoa. Não tem um ponto, né? Assim, a partir de X séries já não é recomendado. Não tem. É individual. Mas eu já vi estudo com 100 séries semanais para determinado grupamento muscular. Então, meio que um absurdo, né? Mas enfim, estudo é estudo, né? Assim, você consegue ver certas respostas, mas assim, a questão é muito individual, né? Então, assim, como é que você veria se tá dando? Pô, o cara não consegue recuperar, ele não consegue manter carga, ou ele vive semanas seguidas com dor muscular tardia, né? Você não vê adaptação, né? E aí, consequentemente, você vai ver piora na composição corporal, o cara já está degradando mais massa muscular do que ele consegue. Então, e é difícil o pessoal entender isso, porque eles acham que quanto mais treina, ou maior vai ser tua massa muscular, ou no mínimo tu vai manter isso. E é preciso fazer um alerta. Treino bom não é treino que você acorda no outro dia dolorido, seja de musculatura. Não necessariamente é. Porque, por exemplo, se você dá um estímulo de força máxima, você acorda no outro dia, em termos de musculatura, absolutamente zerado. Porque você fez 3 movimentos, entendeu? Você faz treinos com supramáxima, acima da máxima, você acorda, você sai da academia falando assim, não, eu quero treinar mais. Eu tô disposto, cara. Porque você tá com um puta pico de adrenalina. Só que não você acabou o treino, entendeu? Então, é preciso tirar essa coisa do tipo assim, treinar mais volume é treinar melhor, treinar mais séries é treinar melhor. Acordar no outro dia todo dolorido muscularmente é que você treinou bem. Não necessariamente. Você pode estar treinando o mesmo tipo de força, variando o estímulo dentro disso e não produzindo resultado. Pelo contrário, perdendo resultado. Perdendo resultado, é isso que eu ia te falar. E dependendo do tipo de estímulo, de como a pessoa está ali, tu pode aumentar o risco de lesão, né? O cara cansado, ele vai lesionar mais, né? Ele vai tentar fazer um negócio que ele não tá pronto para fazer, né? O organismo não está pronto para fazer aquele movimento. Sim. É onde acaba acontecendo as lesões, né? O cara vai fazer um ginástico diferente no próprio CrossFit, o cara no basquete vai tentar dar uma enterrada.
Sim. Você está utilizando o teu córtex motor para produzir um estímulo de um movimento que você já tem, por mais automatizado que ele esteja, só que você está jogando esse estímulo numa musculatura fadigada, que não responde da mesma forma. Entendeu? Então, ali você tem risco de lesão, você tem risco de mudança dessa coordenação intra e intermuscular, né? Aí você, às vezes, você gera um tendão cisalhando em algum lugar, porque antes não fazia, mas passou a fazer. E é aquilo, né? Com esses treinos ligados a volume, um micro erro técnico já é suficiente para gerar uma lesão, porque você está fazendo 150 repetições disso, 200 repetições disso. Você tem que estar muito consciente. Tanto é que eu acredito ser mais fácil, eu hoje trabalho mais fácil, dando primeiro o estímulo de força máxima e depois o estímulo de hipertrofia maior. Porque para o cara fazer 5 movimentos, ele está com maior atenção, menos cansaço, e mesmo se ele errar um pouco, ele está errando em 5 repetições e não em 50. Sim. Né? 5 séries de 10. Ele não está errando em 50. Então você corrige, você faz apontamentos, você expõe menos ele ao risco. Quando ele tiver com esse movimento forte, mais consolidado, coordenado, você aumenta o volume. É mais fácil. Tu faz os teus alunos, eles filmam os movimentos, daí te mandam para as correções? Sim. Perfeito. Todo treino tem que me filmar e mandar coisa. A única coisa que eu não consigo fazer como um personal presencial faz é dar a correção na hora. Mas Na hora. No treino seguinte ele já está aplicando, a correção. Que não faria muita diferença no caso, né? Porque são poucas coisas. Então, o cara começa, eu vou corrigindo, né? Então dá para começar de qualquer nível. Legal. Tem vídeo antes, então assim, o que você precisa me mandar? Você precisa me mandar um vídeo antes, eu vou fazer um relatório para você, apontando tudo. Então o cara precisa vir antes, ele grava um vídeo. Eu tenho um vídeo ensinando como gravar vídeo. O cara grava o vídeo. Entendeu? Porque assim, eu preciso olhar ângulo. É importante. É porque eu preciso olhar ângulo específico, porque eu consigo olhar a frente e costas se o cara tá perdendo, entendeu? Eu preciso olhar. Né? Então, explica, o cara me manda, eu faço um relatório, eu explico como é que faz o movimento em vídeo gravado, como fazer os movimentos, faz dessa forma. Aí o cara faz, me manda o vídeo, eu faço correções, começa o treino assim, eu vou começando a correção. Legal. Aí vai indo. A gente conhece alguns treinadores também que trabalham assim, né? E muito paciente tem o personal que não sabe nada sobre precisão de treinamento. E a gente fala que, cara, se tu trocar por um cara que trabalha online, tu vai ter um trabalho melhor do que o cara que está do teu lado e que não, ele está ali de enfeite, né? Uma das coisas que eu aprendi com o mestrado de medicina é deixar tudo muito bem registrado. Então, eu faço planilhas online pelo Google. O cara vai me mandando os vídeos e vai me mandando, eu vou mandando as correções. Isso, no fundo, é um enorme prontuário. Se o cara vem reclamar depois, mas você faltou aqui, você não fez aqui, você não me entregou o vídeo aqui, por isso que eu suspendi seu treino lá, entendeu? Então, assim, eu tenho toda a documentação. Olha, você evoluiu de carga quando você treinou, você parou de evoluir de carga aqui, mas aí eu fiz o comentário para você, você precisa ganhar peso, porque já acontece. Né? Às vezes não é só perder peso. Né? Às vezes o cara, você precisava perder peso, mas assim, às vezes o cara tem uma composição corporal pro powerlifting que não é a melhor para ele, entendeu? Assim, caras de 1,80 m é comum estarem competindo na categoria 140 quilos. Aí o cara tem 100. O cara, não, mas eu quero manter 100. Tá, sua performance vai parar. Exatamente. Vai parar, entendeu? Porque não é só massa muscular, né? Uma das coisas do powerlifting que pesa muito é osso. A massa óssea é absurda. É muita atividade, sabe assim? Na clínica, né, a gente faço trabalho com a minha esposa junto, na clínica é absolutamente comum você pegar a vitamina D baixa. A gente vê isso também. Isso é mais comum. Com 25, eu tô com 25 de vitamina D fazendo 6.000 I dia, tive que subir para 8. E é comum. A gente pede vitamina D, já tá com a prescrição de vitamina D pronta, porque dá braço. A gente faz assim, isso também. É muita atividade óssea, é muito ganho de massa óssea, e isso ao longo dos anos pesa. Né? Claro. O cara ganha fácil 5, 6 quilos de massa óssea. Hugo, e um atleta de elite, de powerlifting, qual o percentual médio de gordura que tu trabalha? Depende. Depende? Você tem, é um esporte de categorias de peso. Assim. Então, né, assim, as categorias menores, os caras estão secos, né? Eles fazem muito corte de peso. Diria até a categoria 100 quilos, 110 quilos, os caras fazem muito corte de peso.
O que prejudica A muito a partir disso- performance, né? A gente não faz igual das lutas, Uhum. tá? Então, a gente está falando aí de um corte agressivo, 5 quilos para um cara de 100 quilos, sabe? Ah, Assim, tá. Tá. tem caras que fazem mais pesados, que fazem até reposição de Soro. intravenosa depois, mas aí é aquela coisa, né? Por exemplo, teve um cara na história, o cara quebrou o recorde de agachamento em 4 categorias de pesos diferentes: 82,5, 90, 100, 110. Ele é o único cara da história que fez isso. Uhum. Era um bodybuilder. O cara fazia cortes muito pesados, mas assim, eu tive até oportunidade de conversar com ele depois, a gente saber questões médicas dele e tudo, mas era uma exceção. O cara sabia fazer isso muito bem, pagava o preço, óbvio, né, Uhum. mas fazia muito bem. Foi o único cara da história que fez um troço desse, então, né? Mas Mas tu chega a fazer esse tipo de avaliação em atleta? De powerlifting? De composição ou não? É Olha, bioquímico e treinamento e toca bala. Não, o que eu faço, o que eu costumo fazer é. Eu não gosto de percentual de gordura por adipômetro. Aham. Pego pego as dobras Sim. e acompanho ela ao longo do tempo. É É exatamente o que a gente Um faz. somatório. É o que a gente Porque assim, senão o cara mudou de composição, tem que mudar de equação. O que aquele percentual significa? Nada. Nada, absolutamente nada. Não. O Então, bom é realmente melhor você comparar as acompanhar. dobras. Até porque nenhuma fórmula usa todas, né? Sim, então você pega todas e acompanha todas ao longo do tempo. Você tem intra-indivíduo, você sabe se ele ganhou, se ele não ganhou, né? E aí você vai vendo, ó, ganhou 1, 2 quilos de massa muscular num ano. Então, Uhum. aí você vai explorando a categoria, chega um momento e fala assim, olha, melhor mudar de categoria ou fica nessa, enfim. Aí vão tendo as estratégias competitivas específicas, né? Uhum. Legal. Às vezes depende, especificamente um campeonato é melhor o cara subir de categoria, porque vem um cara da Rússia, entendeu? Que levanta muito mais peso que ele, então às vezes isso acontece, tem estratégias nesse sentido. A gente passou por isso com um atleta de jiu-jitsu. Sim. O cara queria baixar 15 quilos para competir numa categoria. Aí, cara, irmão, compete na categoria que tu já tá com o teu peso. Pronto, não parou de vencer. Tem umas coisas do tipo, a pessoa precisa pesar pouco, sabe? Vou cair 2 categorias de peso. Cara, se isso não for um processo muito programado, né? Se cair 2 categorias de peso no powerlifting, o mínimo do mínimo é você estar muito gordo e fazer isso ao longo de um ano. Uhum. A gente tem muita dificuldade disso que tu comentou agora com ciclista, cara. Dos caras, tipo, não, ciclismo é relação peso-potência. Acabou, o cara quer emagrecer, tipo, tudo que dá, quer ficar com 60 quilos comer igual um passarinho. E pedalar do mesmo jeito. E pedalar 200 km por dia. Você tem condições genéticas, né, cara? Tem cara que é endomorfo e pronto, entendeu? Assim, o cara vai ganhar 1 quilo de massa muscular com 1 quilo de gordura junto e é isso aí. Até porque é atleta, né? A gente não está lidando com um padrão de normalidade. A gente está dando 3, 4 desvio padrão da normalidade. Então, você vai ter situações assim e é aquela coisa. Às vezes o cara é pesado, mas ele gera potência. Ué. E tem treino para isso. Uhum. Não tem muito, sabe? Assim, precisa tirar certos. É lógico que tem modalidades que tem estereótipos de biotipo. Uhum. Mas às vezes não é isso. O cara quer continuar evoluindo, precisa ganhar peso, precisa ganhar peso. E é horrível, né? É horrível ganhar peso. É horrível você sair do seu normal de comer. Exatamente. Seja para menos, seja para mais. Para menos tu acostuma, para mais não, né? Também tem isso. Para mais é sempre mais complicado. É mais difícil. Concordo. O Renato perguntou aqui, ó, falando em bodybuilding, se a gente considera mais importante a progressão da carga ou a variação dos exercícios e dos movimentos pensando em hipertrofia? Depende muito da fase do bodybuilding, né? Eu tive um colega bodybuilder que ele quando eu falei negócio de sustentações e supramáximos para ele falou, cara, mas por que ninguém faz isso no Brasil e não sei o que? Eu falei, cara, foi o que o Ronnie Coleman fazia nos Estados Unidos, sabe? Faz até hoje, né? A Metroflex Gym faz isso até hoje, né? De colocar os caras em carga. Eu sei disso porque tem um amigo meu que é powerlifter e treina lá.
E assim, eles fazem isso pro bodybuilding. Então, assim, o cara é powerlifting uma parte do ano, Uhum. sabe? Ele treina igual. E aí depois ele vai fazer os específicos, né? Então, se você tem um sistema nervoso pronto para geração de força máxima, essa é a capacidade física que mais demora para se perder. Então você consegue, com pequenos estímulos de alta intensidade, sustentações e tal, tentar diminuir o mínimo possível essa queda, né, esse efeito deletério com a dieta. E você consegue, por exemplo, como foi o caso desse cara, que ele só mudou isso, ele só inseriu sustentações no treino dele, e no final da preparação, como ele tem tudo anotado, falou, cara, eu tô fazendo leg press com 20 quilos a mais. Uhum. Agora, pensa nisso em tonelagem. O cara fazia 5 séries de 15. Pensa isso em tonelagem gerando massa muscular. O cara falou, pô, tô muito mais denso. Né? Tô muito melhor. Então, eu penso em movimento, sabe? Assim, eu penso em agachar, empurrar, puxar e variações de exercícios que assessoram isso. Né? Então, puxar, pô, a rosca vai assessorar isso. Então, o bodybuilding ele tem uma carência maior no que a gente chama de protuberâncias, né? Tipo, ombro maior, braço maior, né? Mas o grosso, o cerne, pode ser montado com um treino de powerlifting e os seus acessórios, né? Os seus exercícios acessórios, né? Legal. De uma forma muito, muito tranquila. Para a maioria da galera resolve. Né? Quem não tem objetivo competitivo, então, eu diria que para todo mundo. Sim. Uhum. Entendeu? Você cria um corpo forte, que eu falo, o melhor jeito de você parecer forte é você Ser forte. Exatamente. Ponto. Entendeu? Assim, para a maioria dos objetivos, os estéticos está atendido. Ô, Legário, uma pra ti aí, ó. É diferente a dieta do atleta que busca aumento de força de um atleta fisiculturista que está buscando estética? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Principalmente o aporte de carboidrato, né? O aporte de carboidrato para atletas de força, ele geralmente é 30% maior do que o de atletas de bodybuilding. Se parte disso e não se trabalha com menos do que 5 gramas por quilo de peso corporal. Pelo menos eu não trabalharia com menos do que 5 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal para powerlifter ou para levantador de peso de qualquer maneira, porque para mim é um suicídio. É um tiro no próprio pé. Inclusive, já cheguei a trabalhar com 12 gramas por quilo de peso em atletas. Isso eu nunca cheguei com nenhum bodybuilder. Se o cara faz um ciclo de dura com oxandrolona, uma dura por semana, se eu aumentar para 2 duras por semana, o que vai mudar na questão de força? Cara, o ganho Força é treino. o ganho de força relacionado ao uso de esteroide, ele acontece mais nas primeiras semanas, principalmente por um aumento dos estoques de creatina que acontecem, estimulados pelo estímulo androgênico. E a gente tem, falando em testosterona principalmente, e até um estímulo do estrogênio, a gente tem um aumento dos estoques de glicogênio muscular. Isso é limitado, obviamente, né? Não é uma coisa que vai aumentar de eterno e acontece muito mais nas primeiras semanas de uso. Se tu já vem usando e tu aumentar a dose, provavelmente tu não vai sentir nada relacionado à questão de força no treinamento, simplesmente por aumentar a dose de hormônio. Não vai acontecer. E tem um problema, assim. Eu falei treino e reforço pelo seguinte. Se eu erro uma amplitude de movimento e coloco ela maior do que ela deveria 2 semanas antes de um campeonato, eu posso acabar com o campeonato de um cara. Uhum. É esse o nível que o treinamento de força depende do treinamento. Então eu posso acabar com a performance competitiva dele. Uhum. Sabe? O movimento que ele ia fazer, estava preparado para fazer 300 quilos, vai cair para 280, 270. Isso acaba com o campeonato de um cara num alto rendimento. Então, é muito, assim, tem muita variável de treino antes de se esgotar para você pensar se vai ser 250 miligramas a mais de testosterona que vai resolver o problema. Né? Principalmente, eu vejo, assim, principalmente se falando de força, né? Assim. Sim, é uma performance muito objetiva. E ela depende muito da variável de treino. Uhum. Então, eu compito numa federação, né? Eu estou nessa federação justamente porque ela permite que você escolha se eu quero competir testado ou não testado. Uhum. Porra, e você olha a marca do testado, assim, não é
gritantemente diferente. A gente está falando de 10%, sabe? Então, assim, o cara teve que acertar 90%, sabe? Assim, até ser problema quantidade de esteroide, cara, você tem tanta variável para você mexer, sabe? Você tem tanta coisa para acertar e tanta coisa para errar que eu não diria que a questão está numa molécula com carbono de um lado, o carbono foi para o outro, entendeu? E mudou o éster. Não é. Não é. Não é isso que Não é. decide o campeonato. Não é isso. Sinceramente, não é isso. E assim, eu vejo por experiência prática, tá? O cara que está suprafisiológico ali, o cara está rodando, sei lá, com 3.000 de testo. Se ele aumentar isso aí para 5.000, o cara não vai fazer diferença. Nem para estética, nem para força, nem para capacidade de recuperação. Porque se fosse assim, era muito fácil, né? A gente entupia todo mundo de esteroide e a gente ia criar mutantes e ia ter muita gente muito grande andando na rua e muito atleta tipo de ponta. E não é isso que acontece. Fazendo qualquer coisa. Exatamente. De treino. Não, principalmente treinamento de força, cara, é tanto assim, você zoa o cara, você acaba com a performance dele com tão pouco que você mexe no treino, que você precisa estar muito, sabe? Uhum. Não tem. Sabe? E dieta junto, né? Porque às vezes, puta, peraí, mas, cara, vai ter que subir um pouquinho de caloria, enfim. Uhum. É um ajuste tão fino que não é um medicamento que vai fazer isso. Que vai ser o determinante da performance. É o que a gente fala, às vezes não, a gente sempre fala isso, que eles superestimam as drogas. Uhum. Se superestima muito o esteroide, assim. Como se isso... A única coisa que a gente às vezes acaba vendo, que é uma piada interna minha e do Marcos, é os caras só fazem quando estão tomando. Sim. O cara é um estímulo para eles fazerem alguma coisa. Para fazer mais certo, né? Quando o cara faz mais certo, ainda é bom. O problema é quando o cara usa de pretexto para começar a fazer errado, né? Tipo, assim, como atleta, minha opinião de atleta é um puta saco usar coisas. Porque assim, você tem que fazer uma paulada de exame antes, você tem que confirmar um monte de coisa que tá normal, né? Já é um saco para marcar tudo no plano. Aí você marca, faz isso aqui, aí você começa o negócio, aí você tem que administrar colateral, aí depois você tem que fazer exame no meio, você tem que doar sangue, porque assim, eu sou um cara que eu uso muito dieta de vísceras, né? Fígado e tal, e eu vi uma boa relação disso com a força. E, cara, o hematócrito, você pega isso, o hematócrito já sobe por isso. Sim. Você pega isso, joga esteroide, cara, o hematócrito vai pra lua, aí você tem que doar sangue no meio do processo, aí você tem que ficar monitorando um monte de coisa. É chato. Aí depois você tem que fazer a TPC, e aí espera eixo ligar, aí eixo demora para ligar, e tal, e testo em gel. Para fazer direitinho é chato. É chato. Então, é complicado. Assim, você tem que né, assim, e não é a diferença de vou tomar mais uma dura na semana, que é isso que vai me garantir. Não é. Sabe? Você tá administrando tanta coisa, você está administrando recuperação, você está administrando dores, né? Porque, assim, enfim, né? Fazem parte do processo. Então, você está atento a uma série de coisas que não vejo como o determinante, sabe? Perfeito. Show de bola. Mais pergunta aí, pessoal? É possível evitar canelite em quem já teve ou somente regulando o volume de treino semanal? Bom, primeiro, não é muito assim. Eu já fiz curso de corrida, tá? Mas canelite muitas vezes se corrige mais com questão de biomecânica da passada, ajuste de calçado, né? Muitas vezes o calçado, né? A gente pensa em maior amortecimento, o calçado é melhor, não. Às vezes a pessoa precisa de menos amortecimento, muitas vezes ela precisa correr com aquelas quase descalço, com aquele negocinho de dedo, e isso diminui. Então, é muito mais avaliação de biomecânica de passada, de exercício corretivo em relação a isso. Até o próprio terreno, de preparação, né? De força. Onde o cara está correndo. O próprio terreno. A galera corre na praia, né? Areia assim. Estoura a canela. Sim. Então, assim, tem um monte de coisa para avaliar antes de poder dizer que não há nada a se fazer. Né? Acho que é isso, né?
Ó, a Cecília falou que até o eixo ficar bonitinho já está chegando a época de preparar para campeonato de novo. É mais ou menos isso que acontece. Basicamente. Até ligar, até você dar ok e tal. Aí você começa a descobrir coisas, né? Então, tipo, porque a saúde é um fator dinâmico, né? Então, assim, aparece, começa a aparecer. Então, sei lá, dessa vez eu comecei a fazer mais carboidrato na dieta e eu sempre fui uma porcaria para carboidrato. Uhum. Então, assim, botou carboidrato, colesterol foi lá para a lua, entendeu? E aí você troca todas as gorduras, faz tudo, não. Aí você tem que entrar com estatina, e aí, enfim, você já bota mais um na polifarmácia, né? Essas coisas assim, você tem que ir administrando, então vendo risco, benefício, né? Então assim, pô, vou diminuir mais o carbo, aí você começa, perde um pouco de peso, mas você tem variáveis infinitas de ajustes para fazer. Fora aquela coisa da confirmação de normalidade, né? Você precisa olhar toda vez sua glicose, hemoglobina glicada, todas as questões. Antes, durante e depois. Isso pode mudar de uma hora para outra. Exato. É chato, gente. Assim, não querer ter a estética da performance é uma coisa chata de se fazer. Tá? Você precisa ter performance. Eu, na maioria das vezes, ainda acho inviável. A não ser que seja a genética do cara. Não tem como. E assim, eu vou te falar, assim, como treinador, a minha experiência eu vi mais pessoas que não tinham talento chegarem do que pessoas com talento. Uhum. Geralmente desperdiça. Porque então, é fácil. Talento esportivo... No início é muito fácil, depois não tem como pegar. É fácil... E aí, eu não sei, a pessoa parece que desanima, cara. É muito mais aquela... O perfil psicológico do cara que fala assim, não é uma opção desistir, esse é o cara. E daí é aquilo que a gente conversou, né? Os caras que juntam o trabalho duro com o talento são os top mundial em qualquer coisa. Exato. Aí você olha o cara e fala, putz, esse cara tem um puta talento. Mas o cara treinou pra isso também. Existe algum Esses são os caras que... Fala, desculpa. Algum tipo de esteroide pode ajudar na recuperação de lesão de tendão. Cara, o que tem estudo, a maior parte de estudo é com nandrolona e principalmente em pós-operatório de sutura de tendão, de reconstrução. E tem um efeito positivo. Agora, usar nandrolona para, tipo, prevenção de dor articular, ou o cara tem uma dor articular, ele não sabe qual é a causa disso, e daí ele acha que ele vai usar nandrolona para melhorar a dor e porque vai proteger a articulação. Isso é meio burrice, assim. Eu acho meio burrice o cara fazer isso, porque a dor é o primeiro sinal de que alguma coisa está errada, né? E muitas vezes é só a mecânica do treinamento, não é nem uma questão de lesão. E aí o cara vai usar um esteroide para mascarar um sintoma que está ali para avisar o cara que alguma coisa não está certo, né? É bastante complicado. Potencialmente perigoso. Hugo, para ti, epicondilite e levantamento terra. Como ajustar os treinos? Como ajudar na epicondilite? Olha, é o seguinte. Powerlifting não é se vai dar epicondilite, é quando. Porque você tem pelo supino e você tem pelo terra. Cada uma de um lado. Né? A grande questão, e isso eu tenho até um curso que eu falo um dia inteiro só de pegada, que é justamente isso. Você precisa equilibrar as forças dos músculos que se inserem. Tem uma cacetada de músculos se inserindo, né? Porque a gente precisa de movimentos muito precisos. Um dos primeiros equilíbrios é equilibrar a força de preensão com a força de extensão. Você precisa inserir uma resistência, né? E esse é meu brinquedo do dia a dia. Né? Você enfia o dedo aqui e fica, né, fazendo extensão com resistência. Isso já ajuda muito para o dia a dia, como equilíbrio dessas forças. Isso já diminui dor consideravelmente. Show. Então, é uma fisioterapia para a vida, assim, do terra. Porque vai fazer, não tem jeito. Olegário, Oi. prefiro treinamento de musculação em jejum. Faço carb up na última refeição do dia anterior. Qual porcentagem de carboidrato de macro diário eu deveria deixar para essa última refeição? Que seria o pré-treino. Isso aí é muito individual, cara. Tem que ver a carga toda do dia. Eu não gosto de deixar muito, não. Eu deixo mais ou menos uns 20% no máximo. Hugo, perguntaram onde é que compra esse dedal aí. Pode mandar direct que eu vendo.
Na verdade, é minha mãe que faz. Pô, Ela aí faz sim. isso aqui. Porque tem um importado que custa 150 pau. Eu falei, mano, peraí. Aí eu mostrei pra minha mãe, você consegue fazer isso com elástico? Eu vou dar um jeito, porque minha mãe é costureira, né? Então ela se virou e fez aí. Porra, E tem isso. várias tensões, enfim. Comentando o negócio da mãe. Legal, legal. Pô, Fechou, galera? ou você pode comprar via Amazon, essas coisas assim, só que os que vêm importados são muito caros. É Eu caro. tenho. A compra Mas da mãe do o- Hugo, pô. Tá louco? Ué, 20 conto do outro é 150 pau, vocês sabem. É. Já compra 7 pra ajudar ela. Porra. Fechou, Então, galera? rapaz. Acho que esgotou aqui as perguntas, respondemos todas. Muito bom aí o bate-papo. Eu vou deixar a live salva aqui no meu perfil. E aí eu vou pedir pro pessoal editar, vou subir ela no YouTube também. E a gente tem o link para compartilhar depois, fica mais fácil. Valeu, Beleza. rapaziada. Prazer aí, Hugo. Se quiserem mais aí, igualmente, se precisarem mais aí, só chamar, a gente conversar sobre treino é algo que eu gosto bastante. Fechou, Hugo. Valeu, brigadão aí pela Obrigado disponibilidade. pela atenção aí. Prazer aí Imagina. conversar. E vamos se falando aí. Boa semana para todo mundo, boa noite. Até mais. Valeu, Tchau, tchau, rapaziada. gente. Até Valeu, mais aí. um abraço.